Ok, então nossa primeira sala, a gente falou um pouco, né, sobre os três caminhos, que foram os caminhos que me ajudou, né, a ter uma noção um pouco, né, do que é o meu propósito, né, me ajudou a chegar um pouco aonde eu me encontro. E aí a gente vai entender, né, construir um novo ser dá muito trabalho. Ficar na inconsciência é mais confortável. Quando a gente... isso aqui eu até escrevi aqui, porque foi uma inspiração que me veio. Porque tudo aquilo que a gente tem que construir, né, você imagine você ter que recomeçar de novo uma história de vida. Né? Então, a grande maioria, dependendo da faixa etária que se encontra de vida, ela não vai se permitir fazer essa jornada. Ela vai preferir ficar na sua zona de conforto. Se você vai reformar a sua casa, isso vai dar muito trabalho. Então, parece que já está no nosso inconsciente que tudo aquilo que vai dar muito trabalho ou que vai gerar muito desconforto, a gente não vai para essa jornada. Mas a gente não faz isso conscientemente. Isso é inconsciente. Porque o que eu vou ouvir das pessoas, né, que isso é comum dentro da minha jornada, mestre, está dando muito trabalho, está doendo muito, não é melhor deixar do jeito que está. Olha, tem certeza que isso vai passar? Tem certeza que essas dores... Olha, estou chorando muito, está vindo muito sentimento, né? Tem umas coisas que está vindo, sabe? Será que a gente está no caminho certo? Eu já escutei muito isso. Será que está no caminho certo? E aí eu sempre lembro o seguinte, olha, para que você realmente mergulhe profundamente e compreenda o que precisa ser curado, o veneno que está aí dentro, tá? Ele precisa vir à tona. Então, isso vai doer, isso vai trazer medo, porque você, na realidade, está mexendo com as suas sombras. E é muito comum, isso é uma frase muito antiga, que você não vai chegar na clareza, você não vai chegar na sua luz, sem antes passar pela escuridão. Se você, às vezes, vai, né? Aqui nesse grupo aqui tem pessoas que seguem uma tradição espírita. Isso é uma coisa que eu já presenciei. E já conversei com alguns amigos e falo, não, é exatamente isso. Né? Toda semana, né? Vamos supor que toda quarta-feira, um dia como hoje, é lá a sessão de caboclo. Toda semana está lá a pessoa lá falando as mesmas coisas e pedindo a mesma coisa. Né? Quando é lá com o Preto Velho, eles vão lá toda semana falando e reclamando e pedindo as mesmas coisas. O que eu quero dizer com isso é que em todos os lugares isso é muito parecido. Só que, na realidade, ninguém quer fazer a sua autotransformação. Elas querem um milagre. Que alguém resolva isso para você. E o caminho do autoconhecimento, ele é justamente o oposto. Você vai entrar em contato com as suas dores, vai aprender a curar, a levar luz e, principalmente, identificar, tá? Qual é a origem, em que momento isso surgiu na minha vida. E aí, então, você vai começar todo o seu trabalho de cura. Porque essa é a segunda parte, que é a parte de autocura, que é a parte justamente de você se transformar, né? O chumbo em ouro. E é nessa jornada que eu vejo que muita gente não consegue ir até o final, não consegue ultrapassar isso. Porque dá muito trabalho. E não é a curto prazo, é a longo prazo. E como a gente vive uma cultura muito assim, tudo para ontem, quando chega também dentro dessa jornada, as pessoas querem as coisas para ontem. Né? Esse caminho me ensinou que muitas das vezes você só vai ter assim uma peça, né, de um grande quebra-cabeça que não vão te dizer, não vem pronto, não vem ali
o manual de como montar aquele quebra-cabeça. Você vai receber, você vai ter aquela intuição, você vai ter aquele chamado, mas nada está te dizendo que aquilo ali vai dar certo, que aquela peça vai se encaixar em determinado momento da sua vida e você vai compreender que aquele chamado que você ouviu e se permitiu vai ser o grande resultado lá na frente. Porque o trabalho de autocura, ele é um trabalho que ele te desafia. É uma jornada que não tem respostas aonde você vai chegar e se vai dar certo. Ele simplesmente vai te chamar para fazer a jornada. Tá? No trabalho de autocura, existe uma frase que eu gosto muito de estar lembrando, que é a frase da incerteza. Nada te garante que vai dar certo. Por quê? Isso está muito enraizado na nossa inconsciência que, bem, se eu seguir esse caminho, eu sei que o resultado final é esse. E no caminho de autocura, você não sabe qual é o resultado final. Olha, vai ser bom para você. Tá. Mas quem garante? E aí que eu vejo que todo mundo para ali. A pessoa não dá o próximo passo. Porque ela não tem certeza se o resultado final é aquilo que eu estou esperando. Então, muita gente vai viver na dúvida, na incerteza em relação, devo continuar seguindo esse caminho? E você vai pedir, pelo amor de Deus, me mostra, me dê um sinal que o processo é esse mesmo. E muitas das vezes não vai acontecer. E aí você vai ter que aprender a seguir o que eu sempre coloco aqui para o grupo. Escute o seu coração e vá. Saia da mente, porque a mente, nesse momento, ela é muito limitada para te mostrar que o resultado final é. Existem muitos caminhos que eu hoje estou, né, fazendo que ainda não me diz qual vai ser o resultado final. Só que eu já aprendi. Bem, eu sinto que o caminho é esse e vou continuar fazendo. E não quero mais saber qual é o resultado final. Por quê? Porque a gente um dia vai entender, como eu entendi, que o mais importante não é o resultado final. Mas o que é que você está aprendendo fazendo esse caminho? Aí está o grande ensinamento. O ouro está justamente aí. Prestar atenção ao caminho e perceber o que ele está trazendo para você. Ali está o grande conhecimento. Tá? Por isso que a maioria desiste, porque dá muito trabalho. A gente tem na nossa inconsciência que uma outra pessoa, que um outro ser, ou sei lá, uma outra entidade, ela possa resolver isso para a gente. Então, quando as pessoas vêm participar aqui das cerimônias comigo, dos retiros, eu deixo muito claro, olha, nada do que vocês vão encontrar aqui vai resolver a vida de vocês. Então, não venham para cá, né, com essa ilusão que as cerimônias, né, seja lá o chá, venha para a jornada das tendas, vai fazer com você. Não. Vai limpar você, vai deixar você mais consciente, vai deixar você com mais lucidez, para que você entenda o seu processo. Você está colhendo aquilo que você plantou, só que você antes estava inconsciente. Procure agora ficar consciente, porque você viu os movimentos que você fez trouxe esse resultado. Então, as cerimônias te limpam, é como se te deixasse zerado. Como diz a minha amiga Edneuza, o fundiu platinado. Então, a cabeça fica oca. Ela está rindo, né? Isso eu aprendi com ela, né? E fundiu platinado. Está tudo oco aqui. Sim, fica tudo vazio. Zero HD. Agora, consciência no que está fazendo, preste atenção nas suas decisões, que é para você não adoecer de novo. E a maioria não quer ter esse trabalho. As pessoas querem algo milagroso, né? Que uma entidade tenha uma reza forte, que de repente eu conheço aqui alguma reza poderosa, que a tenda do suor, né? Toda aquela jornada eu saia dali e minha vida se transforma. Eu sou um grande exemplo disso.
Eles só falam, ó, prestou atenção? Agora caminhe. Por quê? Isso é antigo, isso não é meu, mas isso eu ouvi de um mentor espiritual chamado Seu Pedra Negra. As cerimônias, as rezas não favorecem ninguém. Ou seja, isso é antigo. Os seres de luz, os espíritos de luz, não favorecem ninguém. Eles são acionados para fazer o que tem que ser feito. É uma cura, é feita a cura dentro do merecimento. É para trazer um equilíbrio, é para fazer uma limpeza, eles vão fazer. Agora é com você. Agora não fica se contaminando e vindo aqui não, porque vai chegar uma hora assim, não. Você não aprendeu. Entendeu? É isso que dá muito trabalho. Então, o que acontece com as pessoas? Eles preferem ficar na sua zona de conforto. Aí a gente começa a ver pelas frases. Tá ruim, mas tá bom. Né? Como é que é? Tem uma outra também que eu gosto. É ruim com ele, pior sem essa situação. Sabe? A gente começa a ouvir justificativa, né? Não, mas eu venho fazendo esse caminho e não vejo nada transformando. Sim, não é de uma hora para outra. Né? Porque esse caminho vai exigir de você paciência. Hoje eu vejo, na realidade, né, muita proposta de coisas milagrosas, de autotransformação, reprogramação disso, aquela coisa toda. Vai lá, filho. Vai lá e vê se isso acontece. Tá bom? Sim, o superficial. Isso vai. Né? Aquilo que está ali, que realmente pode... a forma como você está pensando, algumas crenças que você criou, tudo isso é válido. Isso aí realmente, eu assino embaixo, porque o básico daquilo que eu começo a ensinar às pessoas é justamente olhar para você e ver o que você está criando. Esse é o arquétipo do sonhador. Você está sonhando de uma forma muito errada. Você sonha com a sua miséria, você tem medo da sua vitória, você tem medo de começar de novo. Então, se você não muda essa construção mental, os resultados são esses. As sementes que você lança para o universo é sempre de insegurança, de medo, de fraqueza. Isso é cocriação. Esse é o arquétipo do visionário. Isso é antigo. Os xamãs já falavam isso, sei lá, há 20 mil anos atrás. Já falavam. O mundo, tá, é mental, porque tudo é uma criação mental. Então, o visionário, você está criando, o resultado da sua vida é tudo aquilo que você criou. Só que você criou de uma forma muito inconsciente. Começa a ficar consciente daquilo que você está criando, você vai ver como a sua vida vai melhorar. Sim, a gente consegue melhorar. Vamos dizer que a gente consiga trazer um pouco de conforto para o nosso momento humano. Só que tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. O que a gente está falando aqui é de algo para a eternidade. Eu ter uma vida mais confortável. Ok. Então, eu estou aqui hoje numa vida mais confortável. Hoje eu moro próximo da natureza, tem um rio aqui dentro, né? Hoje eu acordo com os passarinhos cantando, o relógio é os passarinhos cantando, é o gavião que passa aqui, já pia, 6 horas da manhã, tipo assim, tá bom, já vou para a minha prática de meditação, né? Poder abrir minha janela e meditar com o sol batendo em mim. Mas não era assim a minha vida. Sim, é muito mais confortável hoje não estar numa cidade como o Rio de Janeiro, onde eu morava, e estar aqui numa cidadezinha pequena, sem barulho. Sim, isso é extremamente confortável. É prazeroso. Não nego nada disso, isso é maia, mas não me apego a isso. Se o vento mudar, eu tiver que sair daqui, vou na boa, porque não é isso. Tá? Então, eu gosto muito de deixar isso muito claro. É aprender a lidar com Maia, a viver no mundo de Maia sem se contaminar, é entender a Matrix, e não vai ficar brigando com a Matrix, é cultural. Entenda. Né? Para mim foi minha grande chave. Não, que é isso? Eu não preciso, eu não vou me iluminar no momento que eu largo todos os prazeres. Não, eu sinto fome, eu digito ali com frio. Ela pode chegar, não, isso aqui é da matéria, não me envolvo. Cara, quanto que ela vai gastar de energia para se aquecer? Pô, não é melhor botar uma touca, um casaco, tomar um Nescauzinho quente? Fala sério. É diferente, numa situação de uma emergência, aconteceu alguma coisa, eu estou ali no frio. Aí eu vou usar essas técnicas que eu aprendi com os iogues. Não. Né? Não sou a matéria. Ok. Mas imagina, o que tu vai ganhar fazendo isso na tua casa? Não é melhor tu ir lá botar um casaco, botar uma touca? Porra, que legal, agora sim. Agora eu vou ter tempo para outra coisa.
É isso que às vezes eu falo, que as informações elas chegam de uma forma muito errada e as pessoas ficam brigando, entende? Não tem nada de errado. O próprio Buda sempre falou sobre isso. O desapego não é o que você tem, é a tua relação com ele. Você pode ter tudo que esse universo humano te oferece, mas qual é a tua relação? Se a sua felicidade, se a sua inspiração, coisas básicas que eu acabei de falar, depende das coisas da matéria, aí é que está a doença. Mas se eu tenho e utilizo isso como um propósito do meu crescimento e vou ajudar o próximo, não tem nada de errado. Dentro das leis universais humanas, está correto. Agora, quando eu utilizo isso só para o meu prazer e não estou aí para os meus irmãos, a lei vai ter um retorno em relação a tudo isso. Você está dizendo para o universo que você não aprendeu. Então, na próxima existência, está você lá numa grande dificuldade. Por que eu estou nessa dificuldade? Por que as coisas para mim estão quando você teve, você não aprendeu a matéria? Então, vamos ficar sem para ver se você agora aprende? Quando você tiver, você vai entender que o processo não é só para você. Tá? Então, aqui estou falando de leis kármicas, algumas teorias dentro da lei kármica. Tá? Então, toda essa jornada, tá, de autoconhecimento, de autocura, vai estar, em algum momento, ficando claro para você qual é o meu propósito nessa existência. Porque todos têm. Tá? Todos que estão aqui têm um propósito, têm um dharma. Eu não vou aqui perguntar, pô, vocês já encontraram de vocês? A ideia não é essa. A pergunta é com vocês. Tá? E se não encontrou ainda, se ainda há dúvida, continue dentro da sua busca, continue buscando, continue no seu silêncio, observando a vida, leia os sinais da vida. É isso mesmo? O caminho que eu estou fazendo é esse? Esse é meu propósito? Okay? Porque um dos ensinamentos que os meus mentores me ensinaram é o seguinte: quer saber se seu caminho é o caminho do seu Dharma? Olhe o resultado da sua vida. Mas quando a gente fala de vida, eu não falo da vida humana. Não é só isso. Isso está inserido no processo. Você tem paz? Inspiração? Está com saúde? Está criativo? De que forma você está contribuindo com isso? Qual o legado que você vai estar deixando? Você está se melhorando como ser humano? Está se transformando? Não é você achar, não. Você vai ter os feedbacks das pessoas. Porque se eu for achar, não. O meu ego vai entrar na jogada ali, eu estou achando que eu estou ali. Não. Isso tem que vir de outras pessoas que me dêem esse feedback. Pô, legal, eu acho que o caminho é esse. Então, deixa eu manter. É dessa forma que você tem que olhar. Não é só dentro da parte humana. Tá? Outro dia eu vi aqui uma palestra da leitura de um livro, e nessa palestra teve uma coisa até que eu guardei comigo, assim, mentalmente, que fez muito sentido. Há 3.000, 4.000 anos atrás, se vocês chegassem, né, assim, não muito longe não, vamos ali, acho que na época do Egito, né, que o Egito foi um grande berço de sabedoria, se você chegasse para qualquer pessoa, assim, pessoa mesmo na rua, o que é ilusão? E o que é real? Eles iam dizer o seguinte, que a ilusão é estar aqui agora. A matéria é tudo ilusório. Isso aqui é uma grande passagem. Mas o que é real é o mundo espiritual, porque é a vida eterna. Isso há 2.500 anos, 3.000 anos atrás, com certeza as respostas seriam essas. Tá? Se você sair na rua hoje, no momento que a gente se encontra, e perguntar para qualquer pessoa na rua, vem cá, o que é real, o que é ilusão? Como vocês acham que seria a resposta deles? Que real é o que nós estamos vivendo, porque o mundo espiritual é uma suposição, ninguém nunca veio de lá para cá para dizer que isso existe, a ciência ainda não prova que existe o outro lado. Tá? Olha que a gente tem hoje aí tantas ciências provando a existência, né? Que, enfim. Por quê? Porque hoje a gente avançou muito em tecnologia. Olha o que a gente está fazendo aqui.
Antes, você tinha que ir com o tempo, você tinha que estar com os mestres para ouvir o que eu estou aqui falando. Olha como é que nós estamos hoje. Nesse sentido, a humanidade deu um salto. Mas em relação à parte humana, à busca espiritual, a gente está muito, mas muito atrasado. Olhando o que a gente está vivendo hoje. Né? Parece, né? Eu vivi essa onda, o meu despertar ali eu comecei em 91, 92, peguei todo esse movimento, aquela coisa toda. E em 98, 99, houve um grande boom. Né? E ali, então, entra a classificação das crianças especiais. Cristais, índico, começaram a vir, e aí começaram a dar nome para essas crianças, aquela coisa toda. A era de 98, 99 foi o despertar da consciência. Eu acho que os mais antigos aqui devem ter ouvido falar sobre isso. Né? A nova era. A gente escutou muito dessas frases aí. Bom, sim, a consciência planetária mudou. É uma consciência que te chama para o despertar do Buda interno, o despertar do Cristo interno. Conheça-te. O despertar de você entender que há em você um divino. E aí o mundo esotérico que eu vivi naquela época era a base que todo mundo ia buscar ali. Né? Aí começa yoga para cá, e curso disso para lá, e curso daquilo para lá, feiras esotéricas. Quantas lojas esotéricas teve no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, né? O pessoal que é do Rio aí vai lembrar disso, que é mais antigo. Quantas lojas? Eu passava a vez num bairro, tinha 3, 4. Hoje, tu encontra um mundo verde, e que não é mais nada esotérico. Eu conheço uma loja lá acho que em Copacabana, Esotérico Shop. Há 30 anos está lá, a mesma dona lá, enfim. Quando eu puder ao Rio de Janeiro, eu vou ter lá fazer uma visita a ela. Fora isso, você não tem mais nada. Por quê? Porque até dentro desse despertar que veio como uma nova era, tá? A forma como foi colocado, a forma como foi trabalhado, foi de uma forma muito superficial. E a maioria realmente não se aprofundou nisso. Virou títulos, virou diplomas, virou certificado, virou, foi lá, fez um curso em final de semana, é isso. E ficou muito na superfície. Não se mergulhou dentro desse processo. Porque o processo é realmente conhecer-te. Faça a sua grande busca. Essa é a proposta. E eu não vi nada disso acontecendo. O que eu vi é justamente muita gente fazendo muita coisa. E esses caminhos sagrados, esses conhecimentos sagrados, eles vêm sendo profanados. Por quê? Precisa-se de uma preparação. E se tornou coisinha de final de semana, de 2, 3, 4, 5 meses. Enfim, todo esse processo. Didi aqui, essa irmã lá de... Há quantos anos Edneuza me conhece? Bota aí, sei lá, mais de 20 anos. Né? Vamos dizer que praticamente no xamanismo a gente começou junto, que foi uma coisa meio que ali a gente... Pior! Não é Foi isso? mesmo, é verdade. E eu fico, às vezes, assim, muito feliz, assim, há uma alegria na minha alma, quando ela chega para mim assim, caramba, cara, pô, gostando de te ver tua caminhada, aquela coisa toda. E o próprio guia, né, que é um mentor dela, que também é um padrinho meu, quando eu tenho oportunidade com ele, e ele, parabéns, você está aprendendo, está caminhando. Esses são os meus feedbacks, esses são os meus certificados, entendeu? Esses são, vamos dizer assim, sei lá, o meu grau, que de repente, pô, subiu um degrauzinho, aquela coisa toda. Parabéns. Por isso que eu afirmo, e aí eu não tenho como ser diferente, que o processo é o longo prazo. É a longo prazo. Não é nada de uma hora para outra. E dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Eu tenho muito trabalho hoje comigo? Não pode ser, não. Hoje já é prazeroso fazer o que eu faço. Mas lá atrás, no começo, quantas vezes eu me perdi? Quantas vezes eu fazia as leituras erradas? Porque eu não estava no processo de entender as minhas fraquezas, as minhas limitações, as minhas fragilidades, e tem que curar, e tem que abraçar aquilo ali, entender de onde vem, o porquê. Todo esse processo. E não era ninguém que chegava para mim e me falava. Não. Porque, pelo menos, esse caminho que eu faço é um caminho que é você com você. Você tem as suas experiências.
né? As pessoas que participam comigo das jornadas aqui, eu apenas preparo o ambiente e as pessoas são levadas às suas jornadas. Não sou eu que vou chegar para o Miguel e dizer o que o Miguel viu, o que o Miguel tem que fazer. Não. Ele vai ter o contato com aquilo que precisa fazer, e em algum momento ele vai vir conversar comigo. Poxa, eu tive uma experiência assim, sabe assim, o que você acha? E aí eu não vou dizer o que ele tem que fazer. Assim, irmão, eu vejo dessa forma. Medita e vê se faz sentido para você. Porque, sim, eu não tenho resposta. Porque, nesse momento, nós somos muito limitados. Então, eu procuro ter um cuidado muito grande de só mostrar, olha, vamos olhar para isso aqui, vamos olhar para essa construção e vamos prestar atenção. Eu não vou com resposta, faz assim, assim, não. Quais são suas ferramentas? Bem, meditação, olho para mim, identifico minhas sombras, procuro levar luz para elas, tento entender por que esse processo, de onde está vindo isso, em que momento. Essas são as minhas ferramentas. E não é nada milagroso, não tem nenhuma técnica, não. É muito trabalho, é muita observação, e ter muita paciência, porque os resultados não vêm no momento que eu quero. Eu entendi que na vida vem no momento que eu estou pronto. Né? Quando eu estiver pronto, sim. Porque aí eu vou lembrar da teoria do amadurecimento das frutas. Quando ela segue um processo natural, ou seja, que a fruta segue vamos dizer assim, uma agenda natural de aprimoramento, de amadurecimento, para nós será uma agenda cósmica de autoconhecimento, autoamadurecimento. Verde passa pelo processo de amadurecimento e, quando estiver no ponto correto, vai servir de alimento. Algumas frutas, ela não espera esse tempo de amadurecimento, acelera o processo, o que acontece? Ela vai apodrecer. Às vezes não vai nem servir nem de alimento para a terra. Então, a natureza me ensinou isso. Existe um tempo. Tá? E esse tempo é um tempo que nós não temos poder sobre ele. É quando você estiver pronto. É quando você estiver pronto. E aí eu tenho um mestre aqui na comunidade que diz o seguinte: bem, se o seu mergulho é muito na superfície, você vai receber a proporção da superfície. Quanto mais você mergulhar, mais profundo vai vir o que você está fazendo. E a gente tem que prestar atenção nisso. O quanto eu estou dedicando para essa minha autotransformação. Eu sei que cada um que está aqui agora nesse encontro está em momentos diferentes pela questão da idade, pelo chamado e pela sua agenda cósmica. Tá? Mas o processo é o mesmo. O quanto você está se dedicando a isso? Quanto tempo você dedica para o seu autoaprimoramento, para ficar com você, prestar atenção? Ou você está se permitindo ficar na distração, né? Não, vamos deixar para depois, vai ter um momento que eu vou olhar melhor para isso. Como está isso? E aí é vocês que se respondem e vocês chegam à conclusão de vocês. Não é trazer aqui para o grupo, não. Cada um vai olhar para si. Não, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que direcionar mais. Quem sou eu? O que eu vim fazer? Qual é o meu propósito nessa existência? E assim eu vou estar finalizando essa parte, que eu tenho aí mais 5 minutos, e na próxima sala aí, perguntas, cada um coloca também um pouco das suas visões. Alguém quer perguntar alguma coisa em relação ao que eu acabei de falar agora? Nós temos aí, eu acho que, quase 10 minutos já. Se alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta, se alguém quer colocar alguma coisa, a gente está aberto para isso. Olha, está chegando aqui um grande irmão. Frank, seja bem-vindo. Bom, hoje a gente vai ter aqui também nosso irmão Frank. A própria Edneuza também, uma irmã que eu considero que tem muito conhecimento. Miguel, então, Frank está chegando aí. E a sala vai fechar daqui a 5 minutos, né? Então,